Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e clicar no botão de gostei. Isso ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar como que a gente executa um relatório do sistema utilizando fórmula visual e pegar o resultado desse relatório e enviar como um anexo de e-mail. No exemplo anterior, a gente pegou o resultado de uma consulta SQL e mandou ela em anexo, e enviou ela em anexo no formato de Excel. No vídeo de hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai executar um relatório do próprio report e após essa geração a gente vai mandar ele como anexo do e-mail. Então bora lá para a mão na massa. Aqui estamos utilizando uma base exemplo da TOTUS, estou aqui na versão 12.1.32 e para que esse processo funcione corretamente a gente precisa parametrizar aquele parâmetro global de envio de e-mails. Então aqui dentro de parâmetros globais tem lá todas as configurações que tem que ser feitas. No caso aí o endereço SMTP, usuário, senha, etc. Eu vou deixar o link aí do TDN com todo o passo a passo aí dessa parametrização. Então o objetivo aqui é a gente executar um relatório do sistema e mandar ele como anexo via e-mail para o usuário. Então a gente tem esse relatório aqui que ele é padrão TOTUS, relação de funcionários em ordem alfabética ou data de admissão. Então, se a gente executar esse relatório aqui no sistema, ele vai trazer as seguintes informações aí em tela. Todos os funcionários do sistema com chapa, nome, função, admissão e salário. Então, aqui eu tenho essa listagem que esse relatório trouxe. Então, o objetivo via fórmula visual seria pegar esse relatório e enviar por e-mail. Então, a fórmula visual que já está pronta, vamos testar aqui a execução dessa fórmula visual. Somente aqui selecionei ela e mandei executar dentro da minha base exemplo. Então, essa fórmula visual está sendo executada aqui, a execução dela é bem rápida. Menos aí de 10 segundos ela já foi executada. E vamos vir aqui na minha caixa de entrada. E reparem que chegou o e-mail. Relação de funcionários, ordem alfabética, data de admissão. Se a gente pegar aqui então, vem o título do e-mail, o assunto, o corpo e o anexo em PDF. Então o mesmo PDF, o mesmo relatório que foi gerado lá no sistema, ele está sendo aqui gerado na minha base exemplo. Então vamos aqui entender o desenvolvimento dessa fórmula visual. Quais atividades são necessárias para que isso ocorra e quais são também as ligações que devem ser feitas. Então pegando aqui no nosso cadastro de fórmula visual, eu vou abrir aqui meu fluxo de trabalho sequencial. E reparem que a fórmula visual é bem simples, né? Ela tem somente duas atividades, a executar o relatório e o envio para o e-mail. Lembrando que esse relatório aqui, nesse exemplo, ele não tem nenhum parâmetro, nenhum filtro. É possível também utilizar esses parâmetros e filtros nessa atividade. Então, as duas atividades, ambas estão aqui na categoria rm.net, que no caso é o envio de e-mail, né? Enviar e-mail, e a executar relatório, que na verdade não está em rm.net. Ela está bem aqui embaixo, aqui, em RM Reports. Então eu tenho aqui a categoria RM Reports e atividade executar relatório. Então eu simplesmente arrastei essa atividade para dentro do meu fluxo e também arrastei a atividade de envio e-mail. Só renomeei aqui para facilitar as minhas ligações das atividades, isso é muito importante a gente fazer, né, nos nossos desenvolvimentos. E vamos agora para as propriedades dessas atividades. Então a primeira atividade aqui, que seria o relatório, ela simplesmente está pegando qual que é a aplicação desse relatório dentro do sistema, qual que é a coligada que esse relatório está, o código dele e o formato do arquivo. Então ela é bem parecida com a atividade de consulta SQL, né? Ela simplesmente vai chegar na base e vai executar esse relatório conforme os parâmetros que estão aqui nas propriedades dessa atividade. Você pode vir aqui preencher uma a uma ou clicar com o botão direito em cima dessa atividade e selecionar o relatório e fazer o filtro desse relatório. Então reparem que
Se eu apago aqui esse código, a atividade já deu aqui o erro, né, de propriedade obrigatória não preenchida. Botão direito, selecionar relatório. Digito o código aqui, faço o filtro, ele automaticamente já vai preencher para a gente aqui as propriedades dessa atividade. Então, basicamente, a primeira atividade, somente isso que a gente tem que fazer. Lembrando que esse relatório não tem parâmetro, né? Se tivesse algum parâmetro, ele iria abrir esses parâmetros aqui também para a gente. E a atividade envia e-mail, que é onde a gente vai pegar a execução desse relatório e enviar o e-mail aí para o usuário. Então, a atividade envio de e-mail, a gente já utilizou ela bastante aí nos vídeos anteriores. Eu tenho as seguintes propriedades, né? Eu tenho anexar arquivo, destinatário, qual que é o nome do anexo, texto do e-mail, se é um e-mail HTML ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa pegar a execução do relatório que foi feito da atividade anterior e enviá-la via anexo por e-mail, né? Então, a primeira propriedade que eu tenho que preencher aqui seria a propriedade de anexar arquivo. Essa propriedade de anexar arquivo, ela vai pegar exatamente o relatório que foi executado na atividade anterior. Então, para facilitar as minhas ligações nessa atividade, eu posso vir aqui nessa bolinha amarela de ligações, que ele vai habilitar aqui somente as propriedades onde permitem ligações dentro do sistema via fórmula visual. E, como eu já renomeei, eu sei que a minha atividade de cima chama exec relatório, ela vai abrir para a gente aqui, ó, somente as ligações possíveis para esse tipo que o campo permite. Então eu tenho o report result e o report gerado. Nesse exemplo aqui a gente está pegando, né, o report relatório gerado, que seria exatamente aquele conjunto de dados que foi gerado para salvar ali esse PDF em tela, né? Então a gente vai pegar essa propriedade relatório gerado, isso em tempo real, né? Sempre que o usuário for lá e executar a fórmula visual, ele vai pegar ali no tempo real que a atividade fez a geração do relatório e gravar nessa propriedade aqui. Então, como anexo, eu estou pegando essa atividade relatório gerado, deu OK. O assunto é um texto fixo, eu padronizei aqui mesma descrição do próprio relatório. O destinatário eu coloquei um e-mail mesmo aqui. Então, se a gente pegar o destinatário aqui, ele vai estar um e-mail fixo, que seria o homologarm@gmail, que é o teste que eu estou fazendo aqui nesse momento, tá? Então, abrindo aqui para conferir, homologarm@gmail. O nome do arquivo que está aí em anexo, eu chamei de relatório.pdf, isso pode ser customizado ou também buscar de outra atividade. O remetente, que vai ser o usuário, e o texto que vai aparecer lá no e-mail. Então, aqui eu padronizei também, segue relatório gerado. Então, só de preencher essas atividades, essas propriedades, né, e ligando a atividade de relatório gerado, né, a propriedade de relatório gerado da atividade exec relatório, você pega em tempo real e já faz essa transmissão via e-mail. Então, ou seja, se a gente vier aqui e, por exemplo, eu posso vir aqui e chamar de relatório gerado, e esse assunto eu posso colocar somente relação de funcionários. Somente de vir aqui, salvar e executar essa fórmula visual, o processo vai ser feito aí e vai chegar aquele anexo no e-mail que a gente parametrizou via fórmula visual. Então a execução dela também é bem rápida, né? Começou aqui em menos de 10 segundos. Volto aqui na minha caixa de entrada. Reparem que já chegou somente a relação de funcionários, que foi o que a gente acabou de parametrizar com o resultado daquele relatório que foi gerado. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso que a gente queria mostrar para vocês. Não deixe de compartilhar isso aí com o maior número de pessoas possíveis. Isso ajuda bastante aí na divulgação do nosso conteúdo. Espero que tenham gostado e até a próxima.